Olá, eu sou a doutora Fernanda Torras, sou médica ginecologista e o tema de hoje é incontinência urinária na mulher. Segundo a Sociedade de Urologia, 30% da população mundial apresenta algum tipo de incontinência urinária. Entre as mulheres acima de 40 anos no climatério e menopausa, essa incidência chega a 40%. É uma doença que merece especial atenção pelo constrangimento que causa, pela causa social, o desconforto individual, os riscos secundários de infecções e essa alteração de qualidade de vida no portador de incontinência urinária. Eu vou linkar os principais causadores, as principais causas da incontinência urinária feminina. A gente vai começar a falar da idade avançada, com o envelhecimento do organismo, com a perda da massa muscular, do assoalho pélvico, existe maior predisposição à incontinência urinária. Não é incomum a gente se deparar com um relato: doutora, a minha mãe perdia a urina depois dos 50 anos. Existe uma condição individual do perfil de colágeno, da força de assoalho pélvico. Então, com o avançar da idade, a mulher pode começar a apresentar a incontinência urinária. As infecções urinárias são outra causa para a incontinência urinária. Sempre que a gente se depara com um caso de incontinência, é prioritário a gente afastar infecções urinárias, infecções genitais, que são causadoras de hiperatividade da musculatura da bexiga, de perda urinária. Lesões medulares ou lesões cerebrais, algumas doenças neurológicas também são causas de incontinência urinária. Aqui a gente pode citar lesões medulares, paraplegias, a esclerose múltipla, que atingem essa inervação vesical e fazem muitas vezes a perda urinária de origem neurológica. Prolapsos pélvicos são causa de incontinência urinária, a tal bexiga caída. Isso ocorre por um prolapso do órgão urinário e perda urinária por não capacidade da uretra, não capacidade vesical. As pacientes que tiveram gestações, muitas gestações, canal de parto, também são predispostas à incontinência urinária por uma frouxidão de assoalho pélvico. O próprio fato de segurar um bebê ao longo dos 9 meses facilita uma frouxidão do assoalho pélvico e predispõe à infecção urinária. Canal de parto é outro fator, de acordo com as lesões de canal de parto, com estiramento de canal de parto, a gente visualiza que mulheres que tiveram mais gestações e o maior número de partos vaginais são mais predispostas à incontinência urinária. Lesão de esfíncter urinário pode acontecer depois de algumas cirurgias ginecológicas. Aqui é mais comum, né, esse causador, né, esse fator causal, ele é mais comum para homens, depois de retirada de próstata, por doenças prostáticas, por câncer de próstata, mas pode acontecer em mulheres também. A obesidade predispõe à incontinência urinária pela força, né, sobre o assoalho pélvico. Esse assoalho, ele permite um certo grau de força. Se a gente tem uma sobrecarga por obesidade, por acúmulo de gordura central, a gente vai predispor aquela mulher à incontinência urinária, devendo então, além do tratamento, né, preconizado, o tratamento para incontinência, objetivar a perda de peso, porque senão ela não fica livre desse fator causal, ela continua com seus sintomas enquanto mantiver obesidade. A menopausa provoca incontinência urinária, muitas vezes, por um hipoestrogenismo no tecido uretral. A uretra tem receptores para o hormônio estrogênio. Depois da menopausa, com a falência hormonal, essa uretra não vai ser mantida, esse assoalho da uretra, ele sofre, né, uma atrofia e isso pode predispor à incontinência urinária, fazendo parte da síndrome urogenital, como a gente conversou em outros vídeos. E falar de medicamentos é importante. Muitas vezes a gente atende pacientes que não tem um fator causal, né, importante, é uma incontinência urinária que provavelmente está associada ao uso de medicamentos diuréticos para tratamento de hipertensão ou o uso de diuréticos
para controle de edema. Isso pode causar incontinência urinária e aí a gente trata de uma forma muito mais voltada para aquele tratamento, se der para trocar medicações, porque é um fator importante. Muitas vezes a gente se depara com a mulher que usa diurético de repetição e é lógico, ela tem uma urgência miccional, ela tem um maior número de micções ao longo do dia, tem a noctúria, que é o urinar noturno, e muitas vezes a gente tem que ir no fator causal para resolver essa incontinência urinária. Constipação crônica também é outro fator, por aumento da pressão local, aumento da pressão sobre o assoalho pélvico. Aquela paciente que é constipada a vida toda, que tem intestino preso, que faz um esforço suprafisiológico ao evacuar, ela tem um aumento do risco para incontinência urinária também. E outro detalhe é quando a gente fala em incontinência de esforço, em mulheres saudáveis, jovens, onde a gente não detecta um fator responsável pela essa incontinência, e ela relata que perde na academia, mas muitas vezes essa perda ela está linkada a um esforço suprafisiológico. Quem frequenta crossfit, por exemplo, existe um esforço suprafisiológico nesse assoalho pélvico e existem as perdas focais. Muitas vezes a gente tem que fazer uma boa anamnese e saber, será que isso realmente é uma incontinência urinária de esforço ou é um acontecimento que está nesse esforço suprafisiológico, né? Isso determina nosso tratamento, isso norteia o sucesso nas terapias instituídas. Quando a gente fala nos tipos de incontinência urinária, né, na conversa com o meu paciente, na detecção do tipo, eu tenho 3 tipos principais da incontinência urinária. A incontinência de esforço é aquela mulher que perde urina ao carregar peso, ao se exercitar num esforço mais intenso, ao ir ao mercado, ela tem uma perda urinária quando aumenta a pressão sobre o assoalho pélvico. Isso pode começar numa frequência bastante espaçada, uma perda a cada 15 dias, 20 dias, e isso pode ir acentuando de acordo com o avançar da frouxidão do assoalho pélvico ou da causa, do fator causal dessa incontinência urinária. A incontinência de estresse, que a gente fala que é urgência miccional, ela pode acontecer por uma hiperatividade da musculatura da bexiga. Essas mulheres costumam perder urina, começa com uma sensação de urgência para fazer xixi. Ela está conversando, ela está numa reunião, dá aquela urgência para urinar, chega ao banheiro até o progredir. Algumas mulheres, além da urgência, apresentam a urge-incontinência, que é a vontade súbita de urinar e ela não chega ao banheiro. Ela começa a perder a urina nessa característica de urge-incontinência. Aqui o tratamento pode ser medicamentoso, a fisioterapia entra, são medidas gerais que a gente tem que ter para o controle desse tipo de incontinência urinária. E o terceiro principal tipo é a incontinência mista, onde a gente tem características da incontinência de esforço e características da urge-incontinência. Além de perder aos esforços, ao carregar peso, existe a urge-incontinência também. Não é incomum essa característica, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Diagnóstico. Primeiro, conversar com o médico, a gente tem que saber todo o histórico, qual que é a frequência, qual é a característica dessa perda, o histórico de saúde, uso de medicamentos, que tipo de esforço essa mulher faz no dia a dia. O exame clínico é fundamental para a detecção de prolapsos, de infecções genitais. A exclusão de infecção urinária é fundamental para a gente dar o próximo passo no diagnóstico de incontinência urinária. Muitas vezes o diagnóstico é clínico, a gente caracteriza muito bem, principalmente na pós-menopausa. Ela faz parte da síndrome urogenital, existe uma atrofia importante. Essa incontinência ela começou depois dos 40 anos, nessa transição menopausal. Então a gente caracteriza o início da incontinência, a frequência da incontinência, os fatores predisponentes, estilo de vida, exame clínico para a gente conseguir uma conclusão. Nem sempre é necessário o estudo dinâmico para a gente saber o que está acontecendo e chegar a uma conclusão antes do tratamento.
Mas muitas vezes esse estudo, que é um exame urodinâmico, ele é necessário. Muitas vezes nos casos moderados a graves, onde a gente tem uma perda mais importante, porque nesse estudo eu consigo caracterizar o tipo exato da perda e planejamento terapêutico, nivelar as expectativas de acordo com o grau da perda. É um exame tranquilo, muitas pacientes dizem que é desconfortável, mas é um exame relativamente simples e que elucida muito bem para a gente por onde seguir. É importante falar do urodinâmico, como eu falei, que na maioria dos casos pode ser o diagnóstico clínico, e muitas vezes a gente pula o estudo do urodinâmico, e um estudo da Sociedade de Urologia mostrou que o estudo urodinâmico ele pode sim mudar o seu diagnóstico, né? Por exemplo, de uma incontinência urinária de esforço, ele conclui que é uma incontinência mista, mas nem sempre ele vai mudar o tratamento. Então a gente tem que ver em que grau de incontinência a gente está, se meu exame clínico foi elucidativo, porque nem sempre eu preciso indicar exames para chegar a uma conclusão e chegar a uma proposta terapêutica. Tratamentos. O tratamento ele vai ser direcionado para o tipo de perda, para o que ocasionou essa perda. Como eu disse, constipação crônica, uso de medicamentos, pacientes com obesidade, a gente vai ter que controlar o fator que levou a esse quadro. Não adianta eu direcionar meu tratamento somente para o assoalho pélvico, somente para cessar a incontinência, porque eu não vou conseguir cessar se eu não controlei o fator predisponente. Assim como os fatores neurológicos, as doenças medulares, a gente tem controle da incontinência, mas a gente não consegue cessar com o tratamento direcionado ao assoalho pélvico com medicamentos. Na incontinência de esforço leve a moderada, a gente pode propor exercícios fisioterápicos, bioestimulação, exercícios com eletromagnetismo. Hoje a gente tem a terapia de eletromagnetismo focado para fortalecimento, para tonificação do assoalho pélvico, onde a gente consegue cessar o quadro com poucas sessões. Laser vaginal pode ser indicado quando a incontinência faz parte da síndrome urogenital. Eu vou trabalhar o assoalho pélvico de fato, mas eu preciso trabalhar o perfil desse assoalho da uretra. É um conjunto de tratamentos que levam a uma satisfação, que levam a cessar a incontinência. Já na incontinência mais avançada, nos casos mais avançados, a gente vai propor o tratamento cirúrgico, como a cirurgia de sling, que é uma cirurgia de baixa complexidade, que melhora o quadro por suspensão da uretra, entre outros tratamentos cirúrgicos que a gente pode falar mais para frente. Na incontinência de urgência, urge-incontinência por hiperatividade do detrusor, que é o músculo da bexiga, a gente pode propor terapia medicamentosa. Hoje a gente tem esquemas terapêuticos, uma vez ao dia, onde a gente consegue melhorar muito esse quadro. E na incontinência mista, a gente faz um misto de tratamento, onde a gente pode lançar mão do medicamentoso, do fortalecimento fisioterápico, das terapias conjugadas para cessar a incontinência. A boa notícia é que esses tratamentos estão bastante avançados. Hoje a gente tem as tecnologias do nosso lado, nem sempre os casos são cirúrgicos, cada vez menos indicação cirúrgica tem sido feita. A gente tem uma evolução, o eletromagnetismo trouxe isso, a gente vê na prática da clínica o resultado de uma terapia de eletromagnetismo focado, aquela cadeirinha do eletromagnetismo, cessa a incontinência, nos casos que anteriormente a gente não chegava, a taxa de sucesso, exceto com as cirurgias. Se informe, procure seu médico. A incontinência urinária feminina pode ser discutida com seu ginecologista, uroginecologista, com seu urologista, e esse tratamento vai ser proposto. Saiba que os resultados são fantásticos, não é normal perder urina em nenhuma idade, em nenhuma condição, tudo deve ser tentado com altas taxas de sucesso. Eu espero ter ajudado e até a próxima.